Olá, eu sou Patrícia Torres e essa é mais uma edição do Saúde Sul em Destaque. No dia 24 de março é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose e nós, da Coordenadoria Regional de Saúde Sul, estamos aqui na AMA UBS Integrada Parque Novo Santo Amaro para conversar com a Juliana Noronha, enfermeira responsável técnica aqui da unidade. Olá, Juliana, obrigada por aceitar falar com a gente. Eu que agradeço o convite. Então, Juliana, você pode começar explicando pra gente o que é essa doença, o que é a tuberculose? A tuberculose é uma doença causada por um micróbio chamado bacilo de Koch. A tuberculose ataca principalmente os pulmões, mas ela pode dar em qualquer parte do corpo também. Tá. E como é feita a transmissão dessa doença? A gente sabe que ela é pega assim no ar, pelas vias aéreas. Isso. Então a gente não tem que se preocupar com outros fatores. O que você pode falar pra gente? A tuberculose é transmitida através do ar mesmo, né? Principalmente é transmitida quando quem está doente tosse, fala ou espirra. E aí esses bacilos são jogados no ar e a gente inala. E esse bacilo pode ficar dentro do seu corpo adormecido por anos e anos. Inclusive há registros de estudos que pode ficar até por décadas. E aí o que acontece? A partir do momento que a pessoa inala esse bacilo, ela pode desenvolver a doença ou não. Isso vai depender da imunidade do organismo de cada pessoa. Tá. Então, a gente pode falar inicialmente como é o tratamento da tuberculose? Tá. Quando a gente descobre que a pessoa está doente, aí o tratamento em geral, ele dura em torno de 6 meses. Tá? E aí a pessoa vai tomar o remédio na unidade básica, supervisionado. A gente vai ver essa pessoa tomar o remédio todos os dias e a gente chama isso de tratamento diretamente observado, né? E aí, aliado a isso, as consultas mensais, os exames que a pessoa precisa fazer, tudo isso vai compondo esse tratamento. Mas é importante a pessoa ter essa consciência de que precisa tomar o remédio todos os dias sem interromper, para poder a gente garantir o sucesso da cura ao término do tratamento. Então você quer dizer que a pessoa que fizer o tratamento correto durante os 6 meses, ela está livre da doença, ela não vai pegar outra vez? Não necessariamente, né? A pessoa, ela tem chance de cura de praticamente 100% se o tratamento for feito efetivamente. Mas a gente não pode garantir que a pessoa não vá pegar de novo. Porque se a pessoa tiver contato novamente com uma outra pessoa doente e se a imunidade dela não estiver boa, ela pode sim adoecer novamente. Não é comum, mas pode acontecer sim. Tá. Então, a gente pode dizer que pessoas que estão em áreas mais vulneráveis, em condições mais precárias, são mais propensas a pegar a doença? Podemos dizer que sim. Apesar da gente viver num país onde a incidência da doença é muito alta, mas a tuberculose ela está mais relacionada às más condições de vida, às condições sociais, né? E também de alimentação e desnutrição. Então, a tuberculose está mais associada a essa população. Eu estou vendo no seu crachá que está escrito tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Então, essa é uma forma do paciente identificar por conta própria que ele pode estar e procurar uma unidade de saúde? Com certeza, com certeza. A ideia é essa. A ideia é a gente mostrar para as pessoas que tem que dar importância para a tosse, né? Se a tosse persistir por mais de 3 semanas, a pessoa é considerada um sintomático respiratório. E aí ela precisa procurar qualquer serviço de saúde para fazer o exame do escarro. É através deste exame que a gente diagnostica a doença. Uhum. Então a gente sabe que o paciente, quando ele recebe o diagnóstico do tratamento, ele vai receber os medicamentos, as orientações dos medicamentos a tomar, certo? A gente está vendo aqui o álbum seriado, que eu sei que você apresenta para os pacientes como uma forma de sensibilização dele com relação ao tratamento. Você pode apresentar para a gente? Claro. Esse álbum a gente usa toda vez que a gente tem um caso novo de tuberculose, independente da tuberculose ser pulmonar ou extrapulmonar. É uma forma da gente sensibilizá-lo para a importância do tratamento e explicar de uma forma mais simples
sobre a doença, tá? Então, primeiro a gente tranquiliza o paciente, garantindo para ele que ele precisa ficar tranquilo, que se ele fizer o tratamento certo, vai dar tudo certo e ele vai ter a cura, tá? E aí a gente explica um pouquinho sobre o que é a tuberculose, né, como eu já falei, e aí a gente mostra para ele que o bacilo tá no ar, mas ele não é visível ao olho nu. A gente só consegue ver o bacilo no microscópio lá no laboratório. A gente fala um pouquinho sobre a importância da família nesse contexto, né? Que o paciente, a rejeição e a solidão fazem muito mal a quem está doente. Então a gente explica que a pessoa nesse momento precisa de carinho e atenção da família, né? A gente conta um pouquinho que a tuberculose pode ser transmitida de pessoa para pessoa, como eu já expliquei, quando quem está doente tosse, fala ou espirra. E a gente pode pegar tuberculose em qualquer lugar, dentro de casa, no ônibus, no serviço. Mas o mais importante é que as formas de tuberculose que são transmissíveis são as tuberculoses que estão no pulmão e na laringe. As tuberculoses que estão em outros lugares do corpo, elas não são transmissíveis. Aí a gente fala da incidência no Brasil, que a gente vive num país onde a incidência é muito grande, que todas as pessoas estão tendo contato com o bacilo. Independente de ser rica ou pobre, a pessoa pode adoecer ou não, tá? Mas isso vai depender principalmente da resistência do organismo. Então a nossa imunidade vai nos dizer se eu estou mais propensa a desenvolver ou não. Aí a gente explica sobre as manifestações da doença, então a gente conta dos sintomas clássicos que a doença apresenta, que é a tosse, que pode ser com ou sem catarro, a febre baixa, cansaço, tontura, falta de apetite, emagrecimento. E aí neste momento o paciente nos conta tudo o que ele vinha sentindo, então é um momento bem interessante da nossa consulta. Conto para o paciente como que a gente descobriu que ele está com tuberculose, que foi através do exame do escarro, que ele colheu no potinho, que nós mandamos para o laboratório e que o laboratório rapidamente nos avisou e aí a gente conseguiu localizá-lo para iniciar o tratamento. Explicamos para ele que toda a família da pessoa doente tem que ser examinada. Então, todas as pessoas que moram com esta pessoa ou que tiveram contato íntimo e prolongado precisam vir até a unidade para a gente poder fazer o raio-x. E se tiver algum sintomático, ou seja, se tiver alguém com tosse há mais de 3 semanas nessa família, nós vamos colher o exame do escarro também nesses contatos domiciliares. Aí eu explico da vacina BCG, que todas as crianças que nascem tomam a vacina e que essa vacina protege contra as formas graves da tuberculose. Explicamos sobre o tempo do tratamento, tá? O tratamento em geral ele dura 6 meses. Então o paciente vai tomar o remédio durante 6 meses e a gente fala que é importante que ele tome os comprimidos da mesma forma que ele toma aqui, né? Ou seja, os 4 comprimidos juntos no mesmo momento, porque toda sexta-feira ou véspera de feriado, o paciente vai levar os remédios para casa. Então ele vai tomar auto-administrado. Então é importante que ele tome da mesma forma que ele foi orientado na unidade. Explicamos que o abandono do tratamento é muito ruim, na verdade é péssimo, porque se o paciente abandonar, a gente não vai conseguir cortar a cadeia de transmissão. Então, a gente explica que a gente não pode obrigá-lo a tomar o remédio, que ele precisa vir na unidade, pegar o remédio e tomar com a gente, porque senão essa cadeia de transmissão continua e a doença continua a se propagar para as outras pessoas. E explico sobre os efeitos colaterais. Então, quando a pessoa começa a tomar o remédio, tem efeitos colaterais que são praticamente imediatos. O principal é a urina ficar avermelhada. Então o paciente ele é orientado de todos os sinais dos efeitos colaterais que pode acontecer e peço para que ele nos sinalize. Porque ele contando pra gente o que ele está sentindo, para cada coisinha dessa, para dor na junta, para o enjoo, para a tontura, nós vamos dar uma medicação para poder auxiliá-lo para que esses sintomas não fiquem tão fortes e que ele se sinta melhor. E a gente explica que o convívio familiar nessa etapa
é muito importante que a vida da pessoa não vai mudar. Então a gente explica para o familiar que é importante não separar talher, nem copo, nem deixar a pessoa usar o mesmo vaso sanitário. A pessoa vai manter a vida dela afetiva normalmente. Por quê? Porque a tuberculose não se pega assim. Não se pega usando os mesmos copos, talheres, pratos, vaso sanitário, nem através da relação sexual. Tá? A tuberculose a gente vai pegar no ar. Então depois que a pessoa descobriu que está doente, não tem por que fazer tudo isso, né? Isso só é mais uma forma de rejeição. E a gente prejudica a pessoa que está doente fazendo isso. Então a gente explica bem direitinho para que isso não aconteça, para que a pessoa se sinta acolhida tanto pelo serviço de saúde, mas principalmente pela própria família. E aí a gente encerra falando que a gente está junto nessa luta, que é para a pessoa não ter vergonha porque está doente, porque qualquer um pode adoecer, né? E a gente explica sobre a importância do uso da máscara dentro de ambientes fechados quando o paciente é um paciente bacilífero, ou seja, quando o exame dele deu positivo para tuberculose no escarro. Então a gente fala que não é para ele ter vergonha de usar máscara, que as pessoas vão olhar sim para ele, mas que não precisa ter vergonha, essa fase vai passar e passa super rápido, e que nós estamos aqui para dar apoio porque ele precisar. Apoio psicológico, inclusive, tem pacientes que precisam ser referenciados, né? A unidade está para esse apoio geral para a pessoa. E a gente encerra assim. Perfeito, Diana. Muito esclarecedor também o almoxeriado. Eu acho que auxilia muito na continuidade do tratamento desse paciente. Aproveitando, eu acho que a gente pode deixar um recadinho final, principalmente para os pais. Joia. Eu queria dizer assim, para os pais ficarem bastante atentos para se certificar que a vacina BCG foi feita na maternidade. Porque como eu já expliquei, a vacina BCG protege contra as formas graves. E aí, se por um acaso alguma criança sair da maternidade sem fazer a vacina, para procurar qualquer unidade básica, que a vacina BCG está disponível nas unidades, para ser feita e proteger o bebê contra as formas graves. Certo, Joana, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu acho que ficou tudo muito claro pra gente e fica claro, a gente não pode ter preconceito algum com esses pacientes sobre isso e sobre nenhuma outra doença. Essa foi mais uma edição do Saúde Sum Destaque. A gente fica por aqui, então aproveita para curtir a nossa página no Facebook e se inscrever no nosso canal no YouTube. Até mais!